às vezes, você vai encontrar uma mulher que diz, eu fiz uma laqueadura e engravidei. É possível, né? A incidência da literatura mostra aí, de 1 para cada 10 mil, uma pode acontecer. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. É muito relevante. E Ana Vidal pediu, Ricardo, peça a ele para explicar se é possível reverter a laqueadura. Perfeito. Eita, olha aí. Já temos a pergunta de Pronto, Ana Vidal. então vamos responder a Ana Vidal. Olha, a laqueadura tubária é um procedimento, né? Que é realizado como anticoncepcional, né, para não ter filho. A mulher faz a laqueadura tubária em relação à cirurgia. E no homem, a vasectomia. A laqueadura tubária, ela é possível de reversão. Porém, o prognóstico melhora a partir de como ela foi feita. Você sabe que a trompa é um segmentozinho, um canal, né, que mede aproximadamente 7 a 8 centímetros e depende de como foi feita a laqueadura para se fazer a reversão. E a trompa tem uma mãozinha no final, que é essa mãozinha que acopla o ovário para sugar o óvulo, né? Então, os médicos, eles fazem a laqueadura de várias formas possíveis. Tem médico, inclusive, que faz uma laqueadura retirando toda a trompa. Essa não é possível, não tem como reverter. Tem médico que faz a laqueadura retirando essa mãozinha da trompa que capta o óvulo da superfície do ovário. Essa também é muito difícil de reversão, porque para a gente fazer cirurgicamente uma mãozinha artificial, é difícil de fazer. Ela não vai ter o movimento que a natural tem. Então, a maneira de reversão melhor é a maneira mais tradicional, né, que os médicos fazem e que deveria ser sempre assim, pensando nesses 30% de mulheres que se arrependem depois. Por vários motivos, né? Uma fatalidade, perder um filho, né? Ou então tem mulher que tem 3, mas não, eu quero ter o 4, também decide ter, né? Então, a incidência é aproximadamente 30% de, vamos supor, arrependimento de fazer a laqueadura. Então, a laqueadura feita, cortada no meio desse tubinho, vamos supor que se o tubinho tem 7 centímetros, 8, no meio, no 3,5, o médico corta, tira um pedacinho e amarra, que é a mais tradicional, a tradicional maneira de se fazer a laqueadura. O prognóstico é muito bom. A gente tem uma faixa de em torno de 50% a 60% de chance de gravidez com a cirurgia da reversão. Porém, é assim, se não foi feita nessa maneira tradicional, o sucesso já diminui bastante. E às vezes nem é feito, quando não tem trompa, ninguém vai fazer. Aí a gente encaminha a paciente para um processo de inseminação e fertilização in vitro, que não precisa da trompa para engravidar e ter seu filho, né? A fertilização in vitro é aquela gestação que é feita em laboratório, colocada no útero da mãe, o ovinho, e vai crescer e gerar o filho, né? Aí não precisa da trompa. Eles pegam o sêmen, né, do Pega homem. o sêmen do homem, o óvulo da mulher, coloca em laboratório, forma um ovo com algumas células, 4 a 8 células, que se chama ovo, implanta no útero da mulher, às vezes 2 ou 3 embriões, e aí 1 ou 2 ou 3, até mais, vai crescer, né? Então, esse é o processo de inseminação in vitro, que é uma ferramenta importante para casos de mulher que tem dificuldade em engravidar, mesmo sem ter sido laqueada, né? Mas tem dificuldade por uma série de motivos, né? Hormonais, problemas de endometriose, que é muito comum. Então, esse procedimento de inseminação artificial é um processo alternativo à cirurgia de reversão. Pois é.
ainda dentro da laqueadura, há condições dela ser desfeita e a mulher engravidar? A condição. Existe uma incidência aí de 1 para cada 10 mil laqueaduras, uma delas pode recanalizar. A depender de como foi feita, a depender do fio que se utilizou para fazer a laqueadura, um fio absorvível ou fio que o organismo não absorve, né? Então, o organismo, às vezes, recanaliza aquela trompa e ela volta e pode ter filho. Então, às vezes, você vai encontrar uma mulher que diz, eu fiz uma laqueadura e engravidei. É possível, né? A incidência da literatura mostra aí, de 1 para cada 10 mil, uma pode acontecer. E essa uma pode ser uma ou outra mulher, né? Lógico, se a gente fizer dos moldes corretos, usando o fio correto, isso aí diminui bastante. Mas isso é possível de ocorrer, sim. E que pode gerar um dano para a família, porque tem muitas pessoas que fazem isso para não, já vai eu para o direito médico, que fazem isso, né, já para não engravidar. Eu tive um caso que uma paciente, ela fez e um ano depois ela já estava grávida. Exato. Acontece. É isso que eu estou dizendo. A depender da técnica cirúrgica, do fio que foi realizado, né? E o organismo humano, ele tem uma capacidade de cicatrização e de junção dos tecidos muito grande. É impressionante quando você faz uma cirurgia e você precisa abrir essa mesma mulher daqui a um ano, as coisas como você deixa e como você encontra. É a capacidade do organismo se reconstituir é imensa. E não é diferente na trompa, no útero. Ora, veja o útero. O corte que faremos no útero para tirar um bebê, olha o tamanho do bebê. Às vezes de 4, 3,5 kg, né? E o útero se reconstitui de uma forma que você não encontra, às vezes, nem a cicatriz numa outra gestação. Da mesma forma, são os outros órgãos. A trompa, o intestino, a bexiga, quando ela é rompida. Então, a capacidade, e graças a Deus, em alguns locais, a capacidade é boa, porque é necessário, né? Somente cirurgias intestinais, de bexiga. A gente conta muito com a cicatrização pessoal do organismo. A mais difícil é a pulmonar, não é isso? A pulmonar é um órgão assim, muito aerado, como se fosse mais oco do que tecido, e tem essa dificuldade, realmente. Tá vendo aí? Eu estou estudando, viu? Quem sabe não posso ser um médico lá no futuro.